Muito bem, então vamos seguir. Vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor tem concedido o Pai. Esse amor é o amor ágape do Pai, que o Pai nos doou. O amor de Deus, quando Deus nos amou, Ele tomou uma atitude. Ele não ama só de palavra, mas Ele ama de fato. Quando Deus nos ama, Ele faz uma doação a nós, e essa doação é Ele mesmo. Ele nos doou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o amor do Pai é tão grande que deu o seu próprio Filho unigênito. Está em João capítulo 3, versículo 16, um versículo conhecidíssimo por todos. Mas vamos voltar a ler, vamos lá. João 3,16. Nosso Deus nos amou e nos doou o seu próprio Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus nos criou para dar-nos a sua vida eterna. Por isso que no jardim do Éden, Ele plantou bem no meio do jardim a árvore da vida. Deus sempre desejou dar a sua vida ao homem. Por que Ele quer dar a sua vida para o homem? Porque Ele quer governar através do homem, por meio da sua vida. Um governo de vida, um reino em vida. No entanto, a queda do homem, pelo engano da serpente, frustrou esse plano. O homem abriu a porta para o pecado entrar ao mundo, e pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. E sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Em outras palavras, nós ficamos numa rua sem saída. Se nós derramássemos o nosso sangue, também estaríamos acabados. E graças a Deus, pelo seu plano maravilhoso de salvação, Ele enviou o seu próprio Filho. Ele nos deu o seu próprio Filho. Ele não mandou empregado, Ele não mandou um funcionário, Ele não mandou os anjos, Ele mandou o seu próprio Filho. Irmão, você quer um amor maior do que esse? Ele doou o seu próprio Filho. Ele doou, na verdade, a si mesmo, porque Deus é um só. Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, irmãos, para receber a vida eterna, nós não precisamos pagar penitências, não precisamos subir 100 degraus de escada de joelhos sobre o milho. Basta o homem crer em Jesus, recebe a vida eterna. Veja que facilidade. Por isso, irmãos, Deus quer nos dar vida. Ele facilitou tudo para isso. Ele sacrificou seu próprio Filho, e seu Filho morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Pelo seu sangue derramado,
Deus então pôde perdoar-nos os pecados, e na sua ressurreição, Cristo tornou-se o Espírito. Ele entrou em nós como Espírito. Em nós quem? Em todos aqueles que nele creem. E nós recebemos a vida eterna. E quando recebemos a vida eterna, João capítulo 1, versículo 12, diz o quê? João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, que facilidade! É só crer no nome do Senhor Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que João, em 1 João 3, ele exclama, não é? Vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Irmão, a graça não é só ser chamado de filho de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Não fomos adotados por Deus, nós somos gerados por Deus. Quando cremos em Jesus, a vida de Deus entrou em nós e nos fez filhos de Deus. E não somente isso, Ele nos deu o seu Filho para sermos salvos, para crermos no seu Filho e ter a vida eterna, mas Ele ainda fez mais coisa. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele. Ele não só nos deu o seu próprio Filho unigênito, que morreu por nós na cruz, realizou a eterna redenção para perdão dos pecados e para nos gerar como filhos de Deus, mas Ele nos deu também seu próprio Filho para podermos viver por meio dele. Como viver por meio dele? Ele nos deu o seu Filho como Espírito, que está dentro de nós, como a unção espiritual. Aleluia! Nós podemos viver por meio dele. E de fato, somos filhos de Deus. Não fomos adotados pela caridade de Deus. Antes nós nascemos de Deus. Dele fomos gerados. Gênesis 1, 12 e 3, 6. Perdão, Gênesis não, João 1, 12 e João 3, 6. 3, 6 diz o quê? Que nós nascemos do Espírito. João 3,6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Não admires de eu te dizer, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Irmãos, e nós nascemos de novo. Nós somos de fato filhos de Deus. Que milagre, não? Que milagre! Como nós nos tornamos filhos de Deus? Efésios 1, versículo 13. De manhã mencionei, mas não li. Efésios 1, 13. Como diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tudo começou quando alguém pregou o evangelho para nós. E quando alguém pregou o evangelho para nós, falou, transmitiu-nos a palavra da verdade. Por isso, irmãos, a igreja foi formada pela verdade e a igreja é santificada pela verdade.
Então, irmãos, a palavra da verdade chegou até nós como o evangelho da nossa salvação. Nós tivemos que só fazer o quê? Crer. Nós cremos nessa palavra, nós recebemos a Jesus e nós nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo da promessa entrou em nós depois que nós cremos nele. Não é maravilhoso, irmãos? Nós nascemos de Deus, hoje nós possuímos a vida e a natureza de Deus. Mas o mundo não nos conhece. Próprio João, capítulo 1, versículo 10, logo no começo do seu evangelho, diz assim: o verbo, que é Cristo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Porque exteriormente, irmãos, Jesus veio como outro ser humano qualquer. Ele não veio com um escrito na testa: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Não, ele veio como um homem qualquer. Então, e não só veio como um homem qualquer, e Deus não deu a Jesus, homem, nenhuma beleza física. Isaías 53 fala que ele era como uma raiz numa terra seca. Ele tinha 30 e poucos anos, mas achavam que ele tinha mais de 50 anos. Não havia nenhuma beleza nele que agradasse o homem. Portanto, irmão, não é pela aparência exterior que você consegue identificar o Filho de Deus. Então, ninguém o conheceu. Quem olha, para sua aparência, vê um homem qualquer e não é bonito, não é homem de quem agradasse a sua vista. Por isso, irmãos, por isso que o mundo não o conheceu. Mas, irmãos, da mesma forma hoje, nós também nascemos de Deus. Nós também somos filhos de Deus. No entanto, nossa aparência externa não mudou. As pessoas que estão à nossa volta não vê na nossa testa dizendo: agora eu sou um filho de Deus. Não tem isso. Nós somos um homem qualquer, por isso o mundo não nos conheceu. Por isso que aqui diz 1 João 3, não é isso? Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Não conheceu que Jesus era o próprio Filho de Deus. Mas nós também temos hoje a vida de Deus dentro de nós, nós temos a natureza dentro de nós, irmão, nós temos um ser espiritual e divino que está dentro de nós. Eu vou falar uma palavra que talvez te assuste. Nós temos esse ser divino em nós em gestação. Você sabia que todo aquele que creu em Jesus nasceu de Deus? Está grávido. Você sabia, não? Nós estamos gestando um ser divino dentro de nós, um ser espiritual. Ó Senhor Jesus, não é maravilhoso, irmãos? Aqui dentro está gestando esse ser espiritual, Filho de Deus.